Pronto. Pronto, estamos aqui. Já Thelminha, ficou. querida, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por estar conosco. Eu estou com muita expectativa neste canal, porque eu acho que vai ser muito bom. Nós teremos Realmente. muitos insights bem legais. E especialmente muita expectativa na minha primeira live dupla com a minha amiga querida Thelma, uma pessoa que eu admiro de montão e que deu uma grande virada na vida. Eu acho que essas viradas que a gente dá na vida, todos nós, vocês aí, amanhã ou depois poderão estar aqui comigo também, todos nós temos momentos na vida que a gente acaba superando muita coisa e tendo histórias boas para contar, né? Mesmo que sejam histórias com alguma instabilidade, né? Que também faz parte, todos nós temos também. Nós teremos hoje com Thelma, e tem uma sequência já de 21 pessoas agendadas, e temos histórias de todos, pessoas que passaram por drogas, que venceram, pessoas que tiveram doenças, câncer, por exemplo, e superaram. Então, nós teremos vários tipos de histórias sendo contadas e que vai nos ajudar muito a todos nós. Eu estou sempre aprendendo, né? E hoje, especialmente, eu vou passar para a Thelma, porque a gente não tem muito tempo, só lembrando que o canal Catarse Psique é exatamente para isso, para acompanhar histórias de jornadas de vida, né, onde a gente identifica quais são os desafios, quais são as crenças limitantes, as lições aprendidas. Então, agora eu vou pedir a Thelminha para se apresentar, dizer quem ela é e contar um pouco, Thelminha, a sua história, pré-história resumida, antes de você ter feito a decisão pela virada. Pode ser assim? Pode, claro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Bom, eu quero só falar que quando você falou de admiração, a recíproca é verdadeira, né? Obrigada. Existe aí uma admiração muito forte por você. Bom, meu nome é Thelma e eu tenho como formação base a comunicação social, né? Eu vim através da comunicação social e o que me ajudou e me ajuda até hoje em todas as transformações, tá? Então, o que acontece? Toda parte da minha comunicação, só um minuto que eu estou fechando aqui a tela. Toda a minha trajetória da comunicação me fez me direcionar para o comportamento organizacional na empresa, já que eu trabalhava com comunicação interna. Então, o que acontece? Com a comunicação interna, você começa a trabalhar diferentes segmentos, não só da empresa, como também de áreas específicas, né? E, a partir daí, eu fui começando a perceber comportamento organizacional. A comunicação interna, ela perpassa toda a empresa, né? E, a partir daí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que meu trabalho com comportamento, principalmente do jovem, era um trabalho que eu não podia mais adiar, né? Mas a gente aprende, né, que é melhor o seguro, que é melhor a coisa, melhor, menos, mais seguro do que a informalidade ou você arriscar. Então, eu comecei a trabalhar exatamente isso, né? Essa transformação bem mais tarde, meio que querendo acreditar nessa virada. Até que você espera tanto antes de tomar uma atitude que você é convidada a tomar a atitude, né? Então, em função disso, e eu vou entrar em detalhes depois, Pedrinho, mas em função disso, eu passei da comunicadora social, jornalista, relações públicas, para comportamento organizacional, pós-graduação em educação. Na época eu fazia educação ambiental, porque eu trabalhava com sustentabilidade. Mudei para neurociências, me formei em neurociências do comportamento do adolescente, me especializei nisso.
O adolescente somos todos nós, com essas características que a gente carrega, né? E hoje estou trabalhando como especialista em gestão de carreira, trabalho com orientação profissional, focada muito no jovem adolescente e em transição de carreira. Então, foi assim, né? Mas a comunicação foi base. Eu falo e repito isso porque hoje a gente tem muita profissão base que dá sustentação para outras especializações. Todo mundo está fazendo isso, né? Eu lá de trás trouxe alguma coisa para o mundo moderno que está acontecendo. Então, basicamente é isso a minha formação, né? Eu trabalho com comunicação social, comportamento organizacional, neurociências, coach executivo e especialista em gestão de carreira. Tá. Thelminha, eu acompanhei um pouco, mas me permita fazer aqui algumas perguntas, tá? Quando você estava na empresa, né, na organização, uma organização pública de renome, você me parecia muito apaixonada pelo que fazia, né? Gostava bastante. E teve, logicamente, alguns percalços, como a maioria de nós acabamos tendo em alguns momentos na vida, né? Mas teve lá alguns percalços que você tomou a decisão de fazer essa mudança. Mas antes de fazer efetivamente a mudança, você começou a se preparar. Lembro-me muito bem que foi você, que é a primeira pessoa que me convidou para a questão da análise sistêmica. Né? Eu, quando ainda estava lá no meu envolvimento ainda organizacional, com aquela paixão também, que eu era uma apaixonada, ainda não me via atuando no futuro. Mas você foi a primeira a ir lá atrás, né? Então, uma pessoa completamente de uma área completamente diferente, não era, né, psicóloga, mas era uma pessoa muito envolvida com as pessoas, né? E, de repente, você fez... Eu fui na sua apresentação de inauguração da marca que você criou. E foi lindo, sabe? Você estava plena. Eu amei aquela forma de você fazer as coisas e se envolver. Eu queria saber de ti, se quando você tomou essa decisão, que tipo de crenças limitantes você tinha? O que você achava que poderia não dar certo? Olha só, eu fui uma pessoa extremamente julgada na minha vida toda. Muita gente apontou o dedo para mim durante muito tempo da minha vida. Então, isto é uma coisa muito forte quando você é o tempo todo julgada, você não se sente segura para tomar uma decisão. Eu só comecei a perceber isso quando o meu dedo apontado para mim baixou. Quando eu percebi que a pessoa que não deveria apontar o dedo para mim era eu mesma. Então, a insegurança e os principais entraves para você atravessar é exatamente o julgamento. Como é que uma pessoa de 53 anos, ou eu não me lembro, acho que eu tinha mais ou menos isso, vai abrir mão de um trabalho forte, que eu também tinha muito prazer, para se aventurar em alguma coisa nesta fase da vida. Então, esta fase da vida passa a ser uma crença para você. Não, eu não consigo mais. Eu não consigo porque as pessoas vão me julgar por isso e eu vou continuar sendo assim. Então, eu acho que o principal desafio no momento desse é você construir uma confiança. Uma confiança baseada em quê? Primeiro, na percepção do que está acontecendo. Como é que eu posso usar meu conhecimento? Quando eu comecei a me desagradar, foram momentos. Eu sempre fui muito apaixonada e ainda sou. Eu trago muitos amigos, eu trago muitas histórias de tudo que eu vivi na empresa anterior. Mas naquele determinado momento eu não estava feliz. E eu sabia que a qualquer momento, né, eu iria ser convidada a sair daquele cargo. Eu sempre fiquei em gerência, assessoria e tal. Eu tinha essa sensação. Então, primeiro, eu comecei a buscar conhecimentos. Segundo, as crenças não permitiam que eu... A principal crença limitadora era medo de ser julgada novamente, já que vários dedos sempre apontavam, medo de novamente ser carimbada como, olha só que loucura, olha como é que ela faz isso novamente. Então, eu comecei, foi aí quando você fala, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, eu comecei a
perceber onde e o que eu podia utilizar o meu conhecimento ali dentro para transformar um pouco a minha vida. E comecei a buscar conhecimentos nessa área. E a coisa foi fluindo porque quando eu trabalhei na comunicação, eu tive que juntar 3 empresas com culturas diferentes em uma só. Ali foi um grande aprendizado, que eu comecei a perceber, principalmente nos jovens, que eram os mais medrosos, os mais inseguros, com mudança, né? Mudar dói, né? Mudar dói muito, né? E eu percebi que eu ainda podia crescer como pessoa também. Sabe quando você passa por uma tempestade e você não percebe? Quando você sai da tempestade, você nem percebe que já passou. Mas aí você vira uma outra pessoa. E aí você descobre que aquela tempestade tinha um sentido, né? Então foi mais ou menos assim. A principal crença que passa é que você vai ser extremamente julgada, criticada, e se não der certo, e se eu tiver que voltar, né? Então, o e se fica muito presente na gente. E a contradição mais interessante é que hoje eu lido com vários e se, né? E transição de carreira é um negócio que pinta mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas a gente vai lidar sempre com esses e se's, né, Thelminha? Porque a gente está sempre terminando uma montanha e começando uma nova escalada, né? Então está sempre e se, e se. Exatamente. Saber lidar com isso, logicamente, tem muito a ver com as coisas que se passaram na nossa infância, na nossa fase de formação, né? Tem muitas coisas que acontecem que nós sabemos que muitas vezes geram essa insegurança e essa preocupação com o julgamento, né? Eu tenho um irmão que já me falou algumas vezes, eu estou interrompendo aqui, mas ele fala uma coisa muito importante. O que o outro pensa de mim é problema dele. E isso é verdade, porque se eu ficar preocupada com as críticas que vou receber, que a gente vai receber, a gente não dá um passo. É verdade, é verdade. Antes de tudo, a gente acreditar na gente mesmo, na nossa capacidade. E às vezes a gente mesmo não acredita. Então, você se fortalecer. Eu acho que você usou bem esse seu tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Thelminha, do caminho que você andou, porque eu sei que você tem uma fortaleza muito grande para ter optado por adolescentes, que são seus filhos maravilhosos. A experiência apoiaram. Também. Fala um pouquinho disso, por favor. Muito, porque exatamente, você falou uma coisa certíssima. Às vezes a gente quer passar adiante, mas quando, no caso do julgamento, a coisa se consolida a tal ponto que fica mais forte do que você, né? E aí é muito difícil, não é uma tarefa fácil você fazer essa transição. Sem dúvida nenhuma, eu tenho 2 realidades na minha casa. Eu tenho a realidade de uma pessoa que já foi em frente, que já entrou em profissão, já sabia o que queria, e teve o outro filho que parou no meio do caminho e refez a vida dele, está refazendo, mas sofreu, passou por um período muito forte. Quando você assiste isso, acoplado ao que eu via na minha empresa também, você percebe o quanto necessário é. A primeira coisa que eu fiz, Pedrinha, quando eu estava querendo entrar em terapia de aceitação e compromisso, eu fiz uma técnica de fogo sagrado, de energização, tudo que eu aplico hoje, eu apliquei em mim primeiro, né? Então, quando eu fui para essa terapia, a empresa falou, olha, você precisa... Você é formada em psicologia? Eu falei, não, eu sou comunicadora social, mas tenho especialização em comportamento organizacional e tal. Ela falou assim, mas você precisa de uma formação ou de psicologia ou de coach executivo para fazer esse curso. Eu falei, então tá. Aí fui procurar o que poderia me dar um retorno em menor tempo. Fui para a Fundação Getúlio Vargas, fiz todo o processo do coach executivo, trabalhei no estágio que eles dão lá, fiz uma dissertação de final de curso e entrei para a terapia de aceitação e compromisso. Quer dizer, eu precisei passar por uma outra fase, que me ajuda hoje, obviamente, e entrar por essa. E comecei a perceber o quanto isso era importante, o aprendizado, o conhecimento. Isso vai te dando força para você continuar. Como eu tenho um valor de segurança muito forte,
eu preciso ter certeza de um lado para poder correr para o outro. Então, o que, que aconteceu? Esse valor falou alto, eu precisei ter certeza de que eu iria poder fazer uma marca e para poder me desligar e me desapegar. Outra coisa que eu acho que é muito forte nas pessoas é o apego que a gente cria, como se fosse único na nossa vida. Eu gosto disso. O que vai ser de mim sem isso? Olha o apego aí. Como é que a gente faz para a gente poder entender que existem outras alternativas? E isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Nós estamos aqui na profissional. Mas o apego é muito forte. Isso dói. É uma dor infinita. Quando você sai e no outro dia você acorda assim. Agora eu vou ter que ir, né? Vou contar. Sou eu contando comigo, né? Obviamente recebi um apoio dos meninos, dos meus filhos, enormes. Eles me ajudaram ao laboratório, o laboratório que eu queria. Eu treinei com o meu filho, que é uma pessoa que, por ser mais analítica e mais racional, as nossas emoções não se misturam. Eu pude viver com ele alguns estágios para minha dissertação. Já com a minha filha, somos muito parecidas, não deu. A gente se misturava muito, né? E com ele deu. Então, eu tirei daí uma vontade muito grande. E aí, Pedrinha, foi só aprendizado. Eu viajei para entender como é que era essa coisa de futuro. Eu me lembro que eu não domino inglês, eu fui para o Vale do Silício e eu domino o básico para sobreviver. Eu gravava as palestras e ficava à noite, madrugada adentro, vendo a palestra e traduzindo o que eu não sabia no ouvido. Eu ia para lá e dizia, o que é isso? Deve ser isso. E juntava aquilo para eu entender qual era o futuro, né? Então, a partir daí, é realmente cheio de marcas, de dores. Não era fácil, não. Não era nada fácil. E aí você vai juntando esses retalhos, né? Você vai estancando uma dor daqui, estancando de outra, preconceito. As pessoas falavam, mas você, por que você não aproveita? Vai descansar ou viajar. Eu posso fazer tudo isso, mas também me realizar, entendeu? Profissionalmente. E aí eu comecei a pensar numa metodologia para poder aplicar no que eu queria. Eu comecei primeiro com estresse gerado por provas, por transição. Depois eu fui transformando isso na escolha e na escolhas profissionais, escolhas de carreira. E aí eu criei um método. Por que pertencer? Aí também, novamente, eu acho que é uma coisa que eu queria que você, sob o seu ponto de vista, né? O pertencimento é uma coisa que muitas vezes também me faltou na vida. Eu queria muito pertencer e não conseguia ser pertencida. E eu achava aquilo de uma injustiça só porque eu sempre fui assim, falar o que pensa, desbravadora. Quando eu comecei novamente a perceber que esse pertencimento depende também da gente, que eu podia acolher isso para me absorver nos meus vazios, eu achei que pertencer ia ser a palavra do momento. É preciso pertencer e se sentir pertencido. Quando você está aí numa época que você não está sabendo a tua profissão, a opção, você se sente fora de uma tribo, então você não se pertence, né? Você não se sente pertencida. E eu achei que era essa a minha missão. Eu quero fazer com que os jovens se sintam pertencidos. E muito mais do que escolher carreira, né? É você saber o que fazer com essa escolha. É você entender a diferença entre carreira e profissão. É você entender o mercado futuro. E para isso você fica assim, ó, em dia com o que está acontecendo, entendeu? Você estuda, você absorve esses vazios, né? E foi uma grande escolha, né, Thelma? Porque realmente um dos grandes problemas de todos, né? Mas muito do adolescente é o pertencimento. Que de repente ele não se sente parte, né? Não se sente família, ele não se sente parte de determinados grupos, ele vai escolhendo os grupos que ele acha que mais pertence e muitas vezes não é a melhor escolha. Então, quando ele tem essa orientação, com certeza os caminhos florescem melhor, né? Eu vejo, realmente, aqui falando um pouquinho de você, um pouquinho, muito pouquinho, porque também não quero interromper muito. Eu que te conheço bem, que não te conheço tão bem, porque ninguém conhece muito bem o outro, né? A gente às vezes
anos e não conhece. É. Mas, assim, na parte que eu conheço, realmente você tinha essa questão do pertencimento. E era uma pessoa incrível, e eu até não entendia, mas como ela não. Mas eu entendia as questões de família que você colocava. Certo, lógico. Mas até nisso, Thelminha, você deu uma virada incrível. De É. repente, você não só passou a pertencer a um meio familiar que te era completamente ignorado, né? Ou que Certo, ignorava certo. você, e de repente Exatamente. você é uma das pessoas mais desejadas desse grupo familiar, não é Não é, mesmo? não é incrível? As É, novas mas irmãs isso. que você descobriu, é incrível. Conte aí. Eu acho que existe aí uma coisa também de mudança de olhar, né? Voltando para o dedo apontado. Quando a gente consegue tirar esse dedo e talvez até, Pedrinha, se posicionar da mesma forma. Eu não mudei em relação ao que eu acredito. Eu não mudei em relação aos meus pensamentos. O que eu mudei é a forma como eu passo e a forma como é de tolerância, de entendimento. Porque quando você não entende, você rejeita. Quando você entende, você se coloca na situação, você fala, eu não vou gastar energia com isso aqui, porque eu tenho tantas outras coisas legais para gastar energia. Eu acho que aí você faz uma mudança dessa, e na verdade, quando você muda o seu olhar, tudo muda à sua volta. Eu acho, e você continua com o mesmo pensamento, você continua com a mesma absorver amor, né? Quando você tem, você entende disso, porque você oferece amor como ninguém. Quando você tem esse amor, né? Quando você é preenchida, no caso de filhos, no caso de amigos, você consegue perceber que todas essas lacunas, né, que você ampliou, elas não são tão grandes quanto você imagina, né? E que ela cabe um pouco de compreensão, um pouco de silêncio, um pouco de E observação. você passa a ver que o mundo mudou, mas na verdade quem mudou foi a gente, porque o mundo continua, mas a gente mudou de, de tal modo que a gente tem esse novo olhar, né? Essa nova visão das coisas, e com uma maturidade incrível para perceber e entender. Sem dúvida. Thelminha, fale um pouquinho dos resultados do seu trabalho, das lições aprendidas, né? E depois a gente dar algumas dicas, né, para o nosso público aqui querido. Vou ver se tem algum questionamento, alguma pergunta, porque eu sem óculos não enxergo. Vou colocar para enquanto você vai falando. Olha, assim, os desafios, né? Porque quando eu lancei a minha marca, foi início de 2017, eu lancei uma marca e, obviamente, eu tinha muito a conhecer, né? O que eu vou fazer agora para divulgar essa marca, para trabalhar o meu lado da comunicação e fazer com que a gente possa se estabelecer naquilo que você se propôs a fazer, né? Então, eu acho que os principais desafios foram exatamente fazer a gente se posicionar. E outra coisa, Pedrinha, muito importante. Algumas pessoas de ponta que você pede um apoio, olha só, eu estou agora fazendo, a pessoa, pô, legal, mas pum, sai de cena. Pô, de repente elas voltam. E você, esse foi um desafio muito grande. Eu me senti muito sozinha, com pessoas que eu achei que pudesse, porque estava em projeção e podiam ecoar em escolas e jovens, né? E você veja que coisa interessante. Quando eu lancei o método, eu quis lançar no lugar de jovem, no lugar que fosse como um cowork, cheio de jovens, né? A tia do Instagram chegou, era mais ou menos isso, e eu me posicionei o tempo todo. Eu falei, você não me conhece, você não conhece as minhas vontades. Mais uma vez, é a aparência da idade, essa coisa toda de chegar num ponto sem parecer ridícula, né? Porque eu ia trabalhar com jovem, eu precisava daquilo. Então, esse foi também o segundo desafio, né? Você ouvir muitos nãos, depois você lidar com a coisa do idadismo, né? A coisa da diversidade que fica só no discurso, você trabalhar com isso também e seguir em frente, um passo de cada vez, porque se correr tropeça. Eu ficava me dizendo isso. Quando eu lancei, houve
uma pessoa que me indicou, falou, olha, eu vou indicar, olha, tem uma pessoa que quer fazer o método com você e tal. A mãe veio, a mãe sempre presente, veio o filho e eu comecei a atendê-lo. Aí, Pedrinho, o que acontece de mais interessante é que um mostra para o outro, que mostra para o outro. A indicação é uma coisa muito forte. Eu comecei a me inscrever também para palestras. Eu comecei a trabalhar network. Eu comecei a fazer artigos sobre isso, para provar e mostrar o quanto de coisas tinham, né? Então, o fundamental quando você lida com o preconceito da idade, quando você lida com nãos de pessoas que falam, a essa altura, eu já estou aqui em cima, vou ter que te ajudar, pô, por que você não volta lá para o teu ninho? Não precisa de ajuda agora. Aí você lidar com não e você lidar com idadismo, tem horas que você dá uma cansada, assim, e fala assim, poxa, sabe que eu acho que eu posso até desistir? E, na verdade, você fala, não vou desistir, eu já comecei, eu estou no meio do caminho. E foi assim, a partir daí eu comecei a fazer contato, bater na porta, muitos nãos até você ouvir sims. E aí, quando chegou 2019, eu já estava abastecida de clientes, de colégios particulares do Rio, e comecei a nichar o meu grupo, trabalhar com mães, trabalhar com a angústia, né, das mães, trabalhar com família, e precisei me especializar. Foi aí que eu entrei em neurociências do comportamento adolescente. Eu precisava mostrar o que é a coisa a cognitiva, comportamental, corpo, gesto, e comecei a fazer isso. Aí, em 2020, estourou. Saúde mental, né? Os meninos tudo fora da escola, sem uma relação social. O que eu fiz nesse momento? Inventei um projeto dentro do Método Pertencer para sustentar a dor da pandemia, né? Novos horizontes, já a vida virtual, falta de interação social. Eu peguei todas as dores naquele momento da pandemia e comecei a trabalhar com isso. Eu não parava de estudar, eu não parava de fazer as coisas. E aí, depois de 2020 em diante, eu tenho assim a agenda cheia, acaba um processo, entra outro, e eu estou sempre querendo inventar produtos, não é nem inventar, é acoplar produtos naquilo que eu desenvolvo. Agora eu fiz uma mentoria para as mães, porque, nossa, quando a mulher está grávida e o marido é super afetuoso, ele fica grávido também. Quando a criança o adolescente está lá querendo fazer vestibular, pressão, mudança de ciclo e escolha de carreira, a mãe também está assim. Como é que você cuida dessa mãe para que ela faça uma parceria com seu filho? Aí criei outro produto, entendeu? E nada sem dor, viu? Nada sem dor. A gente fala assim, nossa, que sucesso, que legal, mas o que tem nos bastidores as pessoas não imaginam, né? Não imaginam, né? Verdade. E acaba virando um prazer tão grande, né? Você fazer isso e ver que está ajudando, né? Que está trazendo resultados positivos, porque está ajudando o outro a se tornar melhor, né? Exatamente. E aí eu agora trabalho bastante, né? O Instagram, o Método Pertencer fica ali o tempo todo. Eu trago prova social, eu mostro o que está acontecendo, eu trago argumentação para a gente discutir. Agora, antes de vir para a tua live, eu dei uma entrevista para um grupo de estudantes de psicologia da Universidade de Santa Úrsula. E eles estão envolvidos no projeto de orientação profissional. Você vê como é que isso é forte, né? E me convidaram para fazer parte da entrevista, dessa entrevista. E eu vou te falar, Pedrinha, eu mergulho tanto nisso que quando eu estou assim, no meio do falando, eu já estou assim, numa empolgação, e elas perceberam, até brinquei quando eu tirei uma foto. Eu falei, eu posso tirar uma foto e tal de vocês? Aí eu falei assim, é bom jovem, né? Não precisa passar nada na cara. Eu brinco sempre, né? Para gerar empatia. Aí elas falaram assim, pois é, mas a gente, olha isso, mas a gente depois da pandemia, a gente não está acreditando tanto quanto você passa. Então, a juventude está mais em você do que na gente. Aí eu falei assim, não é o problema de acreditar. Eu acho que vocês descobriram que não tem controle sobre tudo. A juventude acha que pode controlar mais, entendeu?
E a pandemia mostrou que a gente não tem controle sobre tudo, né? Uma bomba caiu no nosso colo. E aí? Então, isso desacreditou um pouco. Os jovens estão muito assustados, com muito medo. Você pergunta qual é o medo que eles têm, eles falam assim, de ficar só. O ficar só é soltar a mão, né? Soltar a mão para seguir. Antigamente eram outros medos, agora é esse. É interessante. Ô, Thelminha, beleza, eu acho que nosso horário, a gente vai avançando, né? Já está bem adiantado. Thelminha, você teria... Nós temos um público, né, de pessoas que estão sempre querendo se tornar melhores, né? Resgatar o melhor da sua vida, às vezes superar algumas coisas também. Eu tenho tido muitas pessoas aqui com problemas de violências em casas, né? De assédios, inclusive crianças, jovens. Isso tem me preocupado bastante. E tem uma turma que está desenvolvendo... Ansiedade nós sabemos que sempre desenvolveram, né? Mas estão desenvolvendo um tipo de ansiedade patológica que eu acredito, principalmente nos jovens, eu tenho visto isso, que vai ser um grande divisor de águas. E mais do que nunca, eu acho que pessoas que podem ajudar como nós se tornam necessárias, sabe? Eu não estou nem... Tenho dito sempre, embora briguem muito comigo, eu digo, não, mas não é. Não. Na verdade, é assim, é o que a gente pode fazer pelas pessoas. Mas o que as pessoas podem fazer por elas mesmas para se acreditar um pouco? Que dica que você diria como profissional que você falando assim de um modo geral, antes da gente encerrar? Pois é, isso aí é uma prática, né? Porque quando você não acredita em você, você não consegue evoluir. Eu costumo dizer, Pedrinha, que existe um exercício fantástico que a gente faz a partir de uma crendice oriental, que fala sempre que nós temos 3 faces. Nós temos a face que a gente mostra para as pessoas que a gente tem confiança, para os nossos familiares e melhores amigos. Existe a face que a gente mostra para o social, para aquelas pessoas, né, que a gente veste a capa de viver, que eu chamo, e existe a face que é só nossa. Ninguém sabe, é só nossa. Quando se você conseguir, pelo menos tirar algumas características do que eu sou em cada uma dessas, consegue se trabalhar melhor. Eu comecei a partir daí. E quando você descobre, não precisa, obviamente, alardear o que é seu, o que é da pessoa que tem mais perto de você e o que é do outro que está mais longe. Mas quando você consegue entender, né, quais são as características que te fazem ser querida, chegar no sucesso, que características são essas? Por que você não desenvolve essas oportunidades? Ao mesmo tempo, como todo mundo, a gente também tem nossas vulnerabilidades. Como é que a gente minimiza as ameaças dessas nossas vulnerabilidades? Que a gente conhece, aquela face aqui de dentro. Então, como é que você gera oportunidade para aquilo que você está fazendo sucesso e como é que você minimiza as ameaças para as nossas vulnerabilidades? Todos nós temos. Então, eu acho que o trabalho é exatamente isso. Aí sim, é uma viagem interna, uma viagem de autoconhecimento, que eu acho fundamental para você poder partir para uma nova fase, para você fazer coisas, é você ter aquela posse, conhecer os teus sentimentos. É autoconhecimento. Eu sempre mergulho no jovem, eu sempre mergulho nos pais, e eu mergulhei em mim, para poder sair fortalecida, né? Porque você imagina, depois de todo esse tempo, com todos os dedos apontados para você, é muito difícil você virar o jogo, sem dúvida nenhuma. Então, você tem que se fortalecer a partir dessas 3 faces. Foi o meu caminho, entendeu? Muito bem. Eu acho que está muito bom, Thelminha. Eu só tenho muito a agradecer a você e dizer para o pessoal, eu sempre repito mais ou menos as mesmas coisas, porque eu acho que elas nos fazem muito bem, sabe? É assim, dentro da minha cabeça, o que nós somos, a nossa essência, ela não muda. Às vezes a gente deixa que ela mude, porque nós ficamos muito atentos ao que está acontecendo de fora.
E a gente tem que estar atento àquilo que a gente pode mudar. O que está acontecendo lá fora, se puder ter a minha intervenção no sentido de fazer alguém melhor, ou de contribuir para um bem-estar melhor, eu vou fazer. Uhum. Eu não posso, não adianta sofrer por isso. Muitas pessoas sofrem por antecedência, que aí criam aquela ansiedade É antecipatória. verdade. É um sofrimento assim, que Uma tende a tristeza, só. né? Porque quando um sentimento negativo você está envolvida nele, ele tende a aumentar e criar outras raízes dentro de você que às vezes você não consegue puxar. Então, Entendi. assim, é muito importante a gente buscar a nossa autoconfiança. Nós somos bons em alguma coisa ou em muita coisa. Às vezes Isso aí. eu fiz agora em Brasília, estando lá, uns exercícios com meus irmãos, dois deles que estavam por perto, um exercício de agradecimento, que é um exercício tão bom para você fazer de manhã, que não é Nossa, muito. Você começa a expressar gratidão por pequenas coisas que às vezes você não consegue resgatar. é verdade. Eu falei, só quero 15, aí um deles não conseguia, porque a gente está tão acostumado a ter tudo que a gente É, não conhece o valor das coisas. não percebe. Esse exercício da gratidão é muito É forte, né? muito bom, né? E é tão Verdade. simples. Então, E eu acho que é faz uma o bem, coisa né? que fica da nossa live aqui, que é essa coisa da gratidão, essa coisa de você encontrar o seu valor e não se incomodar com o que vem de fora, com o julgamento e tal. E Exatamente. outra coisa, é não julgar também. A gente pode, Exatamente. né? Exatamente. Hoje é muito difícil, né? Você hoje, num momento em que todos estão muito radicais, muito extremistas, né? Em todos os pontos, você permanecer com um olhar neutro, permanecer, que eu digo em todos os sentidos também, né? Até para ajudar. Mas isso que você falou, Pedrinha, rapidamente, é muito mais fácil a gente olhar as vulnerabilidades do que a gente apontar os fortes. Os fortes todo mundo pensa pra caramba. Peraí, deixa eu ver. Está vinculado à nossa gratidão. É a mesma coisa, né? A energia que a gente gasta por alguma coisa ruim é muito maior do que para os nossos pequenos ganhos diários, né? Por isso que Uhum. esse exercício é muito bom. É muito bom. E é muito bom fazê-lo pela manhã, porque parece que muda o nosso dia, né? As coisas parecem se clarear mais. Puxa vida, você começa a sorrir para as coisas. A gente, É verdade. grata a ter duas mãos, grata a ter dedos, grata a ter não sei o quê, grata Exatamente. a bobagem, mas você começa a pensar quantas pessoas não têm, quantas Exatamente. pessoas não ouvem, quantas pessoas não enxergam. Não, elas não são menores do que a gente por isso, mas nós não valorizamos o que nós temos porque temos. Não valorizamos que estamos respirando, tem tanta gente que É. está fazendo isso com aparelhos, né? E outras coisas. A gente valoriza a internet que está aqui, que está a água que bebemos, o sol. É tanta coisa Exatamente. que a gente tem que agradecer e que parece tão pouco que as pessoas não valorizam, né? É isso, minha amiga. Exatamente. Uma hora, você sabe disso, né? Que eu sou fã e ficaria Ai, mesmo. uma delícia. Falar É, disso assim, eu viajo, eu adoro, adoro, adoro. e eu acho que as pessoas também iriam ganhar muito com essa conversa que é longa, né? Mas eu te agradeço muito. Desejo todo sucesso, né? Que eu sempre desejei e sei que você já o tem, Muito mas obrigada, muito obrigada. e em todas as linhas que você entrar, eu acho que você, nas palestras, monitorias, livros, o que vier aí vai cair de alegria para todos nós, né? Mas eu agradecer a sua paciência de estar conosco. É a nossa Nossa, primeira. Agradecer a todos vocês aí. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem mandar no direct para mim ou para a Thelma. ai, Nós que respondemos delícia. com o maior carinho. Com E certeza. Inclusive, Pedrinha, eu que agradeço muito, viu? A oportunidade de compartilhar com você. Realmente, eu acho que é muito bom. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, tenho acompanhado a sua rede com muito entusiasmo e tem me servido muito também algumas entendendo. mensagens que você coloca.
Muito Obrigada, obrigada mesmo, viu? obrigada. E vamos aprendendo, né, Thelma? A vida é Não um é? aprendizado, né? Não é? Assim como você, eu, uma mulher de 66 anos, todo mundo vai descansar, mulher. Tem tanto prazer, eu estou descansando, né? Me divertindo, tiro um tempo para tudo, é uma alegria. Eu falo que é o lazer e a recreação. O lazer você não gasta muita energia, a recreação você gasta. E é isso, a gente gastar essa energia positiva fazendo essa recreação, que é trabalhar com amor, né? É, dar amor, receber amor é muito poderoso, gente. Como Nossa, retorna de coisas boas, assim, sabe? Um sentimento muito, é muito bom. isso aí. É isso E aí. eu amo as pessoas que me seguem. Pessoal, eu tenho uma mentora Delícia. que cuida de tráfego, ela me dá 1.000 ideias para aumentar o número de seguidores. Eu não vou atrás de aumentar o número de seguidores, porque não é isso, entendeu? É verdade, é verdade. Para pessoas que realmente acreditam em mim. Eu não quero trazer, vender, comprar pessoas só para fazer número. Lógico, não. O orgânico é muito melhor, porque você sabe que entrou, porque se interessou pelo assunto do qual você fala, entendeu? É muito melhor, é muito É isso melhor. aí. Pretendo crescer mais nesse sentido, né? De poder realmente aportar valor para quem está comigo na rede. Da mesma forma que eu aprendo, eu gostaria de passar, porque como me É ajudou muitos outros, eu quero que ajude muito mais, né? troca total. E olha,